A origem de Senador Cortes remonta no século XVIII. Os tropeiros que por aqui passavam transportando o café que ia para Chiador e de Chiador de trem para o Rio de Janeiro. Naquela época, obviamente, Senador Cortes ainda não tinha esse nome, Senador Cortes. Chamava-se Monte Verde e não era um município, e sim um distrito, distrito de Monte Verde, que pertencia à cidade de Mar de Espanha. Um grupo de desbravadores aqui do município de Senador Cortes lutaram para que Monte Verde, o distrito de Monte Verde, se tornasse independente de Mar de Espanha e assim se tornasse um município. E assim se deu. Em 62, foram assinado toda a documentação e em 1º de março de 1963, é o aniversário de emancipação política e administrativa da cidade de Senador Cortes. O nome Monte Verde, esse nome teve origem porque Senador Cortes é uma cidade que em torno dela está rodeada de vários montes verdes e que isso vislumbrava aos tropeiros na época que por aqui passavam. Daí, eles começaram a chamar a localidade de Monte Verde e assim ficou, Distrito de Monte Verde. E o nome Senador Cortes foi uma homenagem póstuma a Augustinho Cesário de Figueiredo Cortes, que foi um filho da terra, um médico muito caridoso, daí a homenagem a esse homem tão importante para a população aqui da região. O município de Senador Cortes, que está localizado na Zona da Mata Mineira, faz divisa com 6 municípios: Mar de Espanha, Guarará, Santo Antônio do Aventureiro, Maripá de Minas, Além Paraíba e Argirita.
falar? Praça da Matriz. Hoje é Tiradentes, que a praça é aqui, é Tiradentes agora. Praça Tiradentes. Isso. E a praça era simplesinha, aqui tudo era chão, ali tinha um coretinho, ali em cima tinha um galpão de leilão, então era tudo muito simplesinha. Melhorou muito. Melhorou muito. Eu conheci isso aqui, tipo, é tão pasto. O cara que só tá até bezerro aqui. Bezerro, é. Falecido divino. Entendeu? Aqui tinha um coreto. Agora, hoje não, mudou todinho, porque essa praça aqui, ó. Hoje muita gente vem aqui, senta, vem gente de fora, vem, tira retrato, que acha muito bonito. Entendeu? Melhorou muito. Filho de senador Fortes, nasci e criei aqui. Agora está melhor, mais bonita, mais composta, tá muito linda a praça. O jardim melhorou muito, já teve bonito, acabou, voltou a ser bonito, foi todo reformado, tá muito, a iluminária, tudo muito perfeito. As palmeiras que eu mais adoro é árvore, é planta. Não é nascido aqui não. Mas eu vim pra aqui, tava com 18 anos, quando eu vim pra cá. Era pequenininha a cidade, que a rua de cima ali, ó. A rua de cima só tinha 2 casas. Então era muito pequenininho, o senador. Fui vendo tudo acontecer. Trabalhei muitos anos na prefeitura. Trabalhei em jardim, trabalhei tanto. Tu te viu isso aqui, eu acho que eu passei nem junto tudo tanto. Eu trabalhei de coveiro, eu trabalhei de servente de pedreiro, tudo enquanto tive sim. Eu lutei. Opa, eu lutei. Ah, velho. Aqui não era ruim, não, porque o rapaz, quando saiu, ele era muito cuidadoso. O primeiro que trabalhou, ele era muito cuidadoso. Aqui, tomava conta das crianças direitinho. Tudo eu aprendi mais ou menos alguma coisa, eu aprendi com ele o que ele fez. Eu vi que estava certo, eu continuei com aquilo que fazia. Aqui é muito boa. Está bem cuidado. Os que cuidou, está sempre cuidando. Está muito bom. Quando eu posso, eu venho aqui conversar com os amigos. Ver essa praça, que é uma praça muito bonita, ficou muito bonita depois de arrumada. E é um prazer chegar aqui, sentar com os amigos e bater um papo. Então é muito gostoso, muito bom. Todo dia, né, velho? Levanto de manhã, dá um passeio, ver os colegas, depois eu fico aí. Dentro da bolsa. Acabar gadão e pra fora pra ele. Hoje eu sou aposentado, né? Mas eu trabalhei muito na roça. Tudo a pé. Trabalhava longe, né? Eu só nasci na redondeza aqui. Na reta? Na reta. Eu nasci em Sarandi, mas... Reta de esteio. Mas na reta. De primeiro tinha que andar, tinha que regaçar a casa para andar aqui. Tá barro puro. Ali é só pedra branca, ó. Ali, o morro ali era difícil de subir e descer. Hoje está muito bom. Tinha pouca casa aqui e hoje está tudo legal aqui. A praça aqui não existia praticamente. Aqui era muito assim, era um pasto, era como o Muniz falou aqui, não tinha coisa não. Como o tempo foi mudando, como o Muniz cuidou muito bem da praça aqui,
a praça foi melhorando, eles cuidavam, não deixavam ninguém pegar uma planta, uma flor, a pessoa cuidava, não deixava, era bem cuidada, muito bem cuidada. E hoje ela tá essa coisa, essa beleza, né? É muito bonito, é aprazível a gente ficar vendo essa praça aqui, vir aqui, ver essas flores bem cuidadas, né? Muito bom. O jardim era bom, mas antigamente as crianças eram mais levadas que hoje. Eles eram bem elevadinhos, mas só tem uma coisa. Eu chamava a atenção deles, os pais nunca me chamou a atenção, eles entendiam que a gente estava fazendo o que era bem para eles. Tomar conta deles no parquinho que tinha ali. Hoje, já são moças casadas, ficavam mexendo nas plantas. Aqui tinha um também, muito arteira. Falava com ele, adianta ali, corria. Aqui tinha um cerco de canteiro em volta, aqui, ó. E saía agachadinho, correndo, fazendo a bagunça dele. Eu olhava num lugar e já saía no outro. Neto já, filho. O que aconteceu? Meu filho, o que aconteceu? Um dia teve uma festa aqui. Existia aqui cruzeiro ali. A mãe dele sentada aí foi correr. Só correndo. Vai, eu não sei, para brincar, fazer arte dele, e bateu no que é cruzeiro. Bateu, nunca mais vai que a cruzeiro batizou ele. Não fez bagunça mais o menino já do Chico. Acabou. Mas antigamente era bom, você falava uma coisa, as crianças obedeciam, respeitavam, mas hoje é difícil. O Paulo mesmo um dia foi falar, diz o Paulo, que o pai achou ruim. Eu não sei se ele não soube falar, ou se o cara não respeitou ele também, né? Tinha que procurar entender, né? Se a certo está errado. Muito bom, você tem cuidado, cuida direitinho. Igual hoje ficou muito diferente, né? As coisas não mudam. Inclusive até o meu filho mora no Rio, quando ele vem aqui com a minha esposa, com a minha nora, ele vem aqui tirar retrato, porque ele acha muito bonito, né? Ela adora tirar retrato. Sempre que ela vem aqui, ela tira um retrato aqui da praça. De vez em quando parece uma textinha aí, né? Essa da igreja? Da igreja. Na reza da terça. São Sebastião da escola, sempre vem aqui, eles fazem a festinha aqui. Fica bonita, fica bom mesmo. Espero que ela sempre continua, que ela nunca mais acaba, sabe? Ela está sempre alguém que cuide, né? Então, nós temos aí um menino que cuida, que é o Paulo, divinamente bem da praça, ele tem amor por isso aqui. Ele nem tira férias para não abandonar esses 30 dias. Antes, a Praça da Matriz fica da igreja. Hoje é Praça Tiradentes. A homenagem a Confidente Tiradentes. Lutador, né? Ele lutou muito pelo povo, né? Uma pessoa que mereceu esse nome. Então, até hoje, nós estamos aí com esse nome da Praça Tiradentes. A gente tem que dar valor o que é hoje, né? O que é. Hoje é Tiradentes, né? Que agora, vamos pensar assim, acreditado. Que passou, né? Aqueles deixando tem que continuar o melhor, né?
A infância era difícil, né? Saía, andava uns 2 quilômetros para vir à aula, de pé, descalço, não tinha merenda na escola. A sala de escola era uma sala só, de primeira a quarta série. Era assim, na época, nem banheiro na escola não tinha. Aí quando fez a segunda escola, já foi em 56, 58 por aí, que aí fez outra escola e já tinha banheiro, tinha uma água dentro da escola. E se quisesse tomar uma água, tinha que ir lá sair na rua e pedir na casa dos outros. Eu morei lá na roça, depois que eu vim para cá em 85. Desde 85 eu estou aqui. Nunca saí daqui. Eu nasci na roça, mas aqui distrito aqui mesmo. Meus pais veio para cá, mas foi no ano que eu nasci. Essa rua é Rua Prefeito Sebastião Ferreira Serra. Esse foi meu pai. Ele foi prefeito do município Senador, foi em 66 a 70, acho que foi. Ele já veio de trás, que aqui pertencia mais de Espanha, né? O senador pertencia mais de Espanha. Ele foi vereador na época de mais de Espanha, nem sei que ano que foi, mas ele foi. Aí depois ele entrou de vice com o outro aqui, Pascoal Tassi. Na época, o voto do prefeito e vice-prefeito era separado. Meu pai que era vice, teve mais voto que o prefeito. Isso foi em 64, 65 por aí. Não tinha escola aqui, não tinha esse salão. Aqui tinha, quando eu vim para cá, tinha umas 15 casas só. Hoje já tem mais de 100. E tá tudo calçado. Na época era tudo de chão. Assim, para cima que era pasto, nem era um sítio. Daqui para cima. A última lá de baixo era do Dr. Jair. E tinha, aliás, era quase tudo dele aqui, que era do meu irmão, aqui em cima. Isso aqui era que pertence ali, foi do meu irmão. Que é do meu irmão. Mas o resto era tudo do Dr. Jair. Tem um barzinho, tem 2 confecções, tem a escola, tem o posto de saúde, tem a mercearia aqui, aí tem a pracinha, tem o campo de futebol. Sou filha do Elci Ferreira Serra e neta do Sebastião Ferreira Serra, né? Que foi prefeito. Eu não era nascida, mas eu escuto muitas histórias, né, na época em que ele foi prefeito. Naquela época não era remunerado, tá? Ele foi escolhido mesmo pelo povo. O meu avô, como ele era bem influente, né? Ele foi dando certo o negócio dele. E aí ele foi comprando fazendas, adquirindo fazendas mesmo. Ele tinha 3 fazendas. E aí eu acho, né, que devido ele querer fazer muitos bens para as pessoas, se for errado, você me corta. E assim, e não era remunerado na época, as pessoas vinham, pediam, né? Assim, ele também fazia aquela coisa de prefeito, de fazer para o lugar. Ele gostava, né? E o povo valorizava, queria ele, né, pai? Até mais pedia, e assim, os tios contam. E aí ele foi
perdendo. E ele ficou com câncer também, o meu avô. Eu acredito que ele também já estava, né, com tudo ali que aconteceu, né, com a realidade ali, isso que, né, agravou. E aí ele acabou, né, juntou isso tudo e essa renúncia dele, né? Mas é isso, é a nossa história, né? Mas a gente fica muito feliz de tudo que ele fez para Senador Porto, na época era Monte Verde. Ué, eu achei que ele mereceu, né? Que ele era um político, toda a vida ele mexeu. Né? Aí ficou o nome, né? 2 palavras definem o meu avô: humildade e caridade. Entendeu? Então, assim, isso aí, né, pai? As pessoas, e eu acho que um pouco disso o meu pai herdou. Ter o orgulho, né, de dizer que nós tivemos, né, um avô que escreveu uma história bonita mesmo, com todas as dificuldades, né, que vieram depois. Eu vou chamar minha irmã Silvia para a gente dar um abraço no nosso pai. Naquela época a gente era criança, nós não somos esses filhos de hoje. Que hoje, quando se fala respeito, se tiver, que a maior parte não tem. Mas a gente tinha era amigo, né? E onde abria a boca para falar, parecia que eu estava adivinhando. Casa lá era diariamente, que a gente lembra quando era garoto, era 15, 16 pessoas. A gente lembra assim que a gente saía de casa e ia caçar esses forró, com amizade com o povo também. Toda a vida a gente teve isso. Entende-se que a Avenida Dom Souza Rabelo, ela tem o seu início e fim exatamente igual quando aqui não era uma cidade. Ela começava no início ali, no final da subidinha para chegar na igreja e terminava aqui, no Tivatim, na Regina. Essa era a Rua do Comércio. Com o advento do município, isso foi crescendo, como acontece em todas as outras cidades. Ela vai, talvez, inchando. Não sei, o êxodo rural acabou ajudando para que as cidades fossem crescendo. Não do ponto de vista econômico-financeiro, mas pelo menos populacional, sim. Né? Então ela foi crescendo como a avenida principal, linha reta, sem nenhuma sinuosidade, e que era o caminho de passagem natural de Mar de Espanha para outros municípios vizinhos, como Além Paraíba, como Santo Antônio do Aventureiro. Isso aqui era só uma passagem. Não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha calçadas, não tinha nada disso. É um local onde se concentrou e até hoje se mantém
as principais casas comerciais, a sede da prefeitura do município, todo o centro político da cidade tem a sua ocupação física na Avenida Antônio de Souza Rabelo. Então, naturalmente, quem passa por Senador Cortes passa necessariamente por essa avenida. Entrada e saída da cidade como sendo quase que únicas, se não, pode dizer, únicas. E as variações vêm a partir dela, da extensão das suas duas pontas. Mas até então, aqui era passagem única e obrigatória para quem quisesse se locomover na região. Então, a Avenida Antônio de Souza Rabelo, o que é hoje Antônio de Souza Rabelo, nada mais é do que um estreitamento de aproximação de toda a cidade e de todos os municípios vizinhos daqui que se utilizam dessa avenida. Então, ela acaba sendo uma referência, na minha opinião. Eu nasci de Senador Cortes, quer dizer, Senador Cortense de fato e de direito, mas eu saí daqui aos 8 anos de idade para Mar de Espanha e aos 12 fomos para Brasília, com toda a família, né? O nome completo do meu pai é Antônio de Souza Rabelo. Ele é filho de um casal chamado Joaquim, que não sou eu, é meu avô, Joaquim Antônio Rabelo e Maria Constança Rabelo, que da fazenda Pouso Alegre, eles ali começaram a vida deles, ali tiveram todos os 12 filhos, irmãos dos meus pais, crescemos todos ali até a minha geração. Pela característica da cidade, foi uma infância, a princípio, muito saudável, né, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à alimentação e às brincadeiras típicas da época, de uma pessoa de 4, 5 anos de idade que vivia num distrito muito pequeno, né, ainda sem calçamento urbano, ainda sem uma estrutura de cidade compatível com aquilo que nós entendemos hoje como cidade. Mas na época, sim. Então dá para dizer que foi uma infância feliz, sem atropelos de saúde ou financeira, enfim, foi uma boa infância. Também característica da época e da região e das famílias que habitavam aqui, foi uma educação familiar, patriarcal, como eram todas as famílias daqui, todas as famílias eram assim, tinha uma educação patriarcal, onde a mãe ajudava o pai nas tarefas de educar os filhos, mas a palavra final, a palavra de norte a seguir, sempre foi do pai, baseado em respeito, baseado na religiosidade que se tinha na época, e que era muito forte, né? De obediência, acima de tudo, uma disciplina, uma civilidade, na tentativa, eu acho, não só do meu pai, mas de todos os pais da época, contemporâneos dele, de formação de cidadão, na acepção da palavra, com responsabilidade. A lembrança que eu tenho dele é aquela lembrança que muitas outras pessoas da minha idade, quando crianças, têm também, que é de respeito aos mais velhos, e esse respeito, ele vinha de forma muito natural, não era nem imposto por ele, já era natural da gente sentir esse respeito pelos mais velhos. Tenho a impressão que os seus antepassados imputaram em vocês uma coisa muito semelhante a isso que eu estou dizendo, né? O meu pai, que é considerado emancipador, ele capitaneava um grupo de homens importantes aqui do município que buscava a emancipação, para que conseguisse para Senador Cortes o título de município e todas as benfeitorias que o município pode fornecer aos seus habitantes. Meu pai foi o primeiro prefeito não eleito, ele foi nomeado, na época chamava intendente, né? Então se promoveu a primeira eleição municipal, tendo o senhor Pascoal Tássio, um ilustre orador, um ilustre senador cortense, e o meu pai, antagonizaram a primeira eleição. Diga-se de passagem, ele fez algumas obras que justificaram o seu grande intuito de emancipação, que é o primeiro calçamento dessa avenida, e esse clube aqui do lado, que foi feito pelo meu pai, chamado Clube Social Antônio de Souza Rabelo, né? Foi meu pai que fez esse clube. A melhor homenagem, a mais justa que se poderia prestar a uma pessoa, a um senador cortense, como eu digo sempre, de direito, que ele nasceu aqui, e de fato, por ter lutado por isso aqui. Então,
Eu acho que nós, filhos dele, e todos os anexos ao Antônio de Souza Rabelo, se sentem orgulhosos de alguma maneira, pelo nome dele, justificar isso, mas se sentem também como se tivesse todas as pessoas sabendo do que ele representou para nós. E, a fim e ao cabo, do que ele representou para a cidade. Bem, toda a vida que eu me entendo por gente foi chamado Sarandi, né? E tem como a padroeira na Sogra da Piedade. A versão mais aceitável é que é uma origem árabe, né? Porque Sarandi foi colonizado pelos turcos e sírios e libaneses. Os antigos moradores de Sarandi chamavam esses sírios e libaneses de turcos. A versão mais provável do nome Sarandi é essa, que é de origem libanesa e síria. Eles contam que na época da água mineral Sarandi, passou uma mulher aqui para beber a água, aí a menina estava com dor no estômago. Nisso que a menina bebeu água no estômago, ela foi curada com a água. Aí por isso que é tão falado do Sarandi com água mineral da fonte. Aí a gente trabalhava aqui mais de 20 anos. Eu trabalhei 15. Dela já era Trianon do Rio. E antes disso foi do Sabá. A minha mãe contava. A minha mãe trabalhou aqui. A minha família paterna é portuguesa, mas radicada no Rio de Janeiro. E a história de como essa empresa de bebida Trianon chegou em Sarandi, que é muito interessante. O meu avô era dono da Trianon. Um dos sócios, o irmão do meu avô, o Joaquim Nascimento Ferreira, ele tinha problema estomacal. Aí ia sempre no médico, em 1950, 51, por aí. Aí o médico falava para ele: ô, seu Ferreira, chamava de seu Ferreira, né? O senhor quer melhorar do seu problema estomacal, o senhor beba água mineral Sarandi. E essa água Sarandi era muito famosa no Rio de Janeiro nos anos 50, 60, 70 e 80. Meus pais são daquela região. E praticamente eu me entendo por gente sempre ali em Sarandi, nas missas. Conheci Sarandi de chão ainda. Você subia aquele morrinho ali do Cruzeiro, tudo de chão, época de barro. Era difícil chegar com a imagem na igreja. E desde criança ali, passeando naquela rua com meus pais, com a minha mãe. E Sarandi, para mim, tem um significado muito grande, porque meus pais gostam tanto de lá, que quando morreu, quiseram ser enterrado lá. Minha mãe casou aqui, batizou os filhos todos aqui. Cresci aqui. Minha mãe trazia. Nós, desde pequena, nós vinha frequentar a igreja aqui. Eu já também trabalhei na igreja, né, já ajudei. Ajuda até hoje, né? Serviço voluntário, se precisar. Pegamos aquela igreja de Tauba. O chão dela era de Tauba. Sarandi punha senador no bolso. Sarandi tinha 5 hotéis. Quem vê Sarandi hoje não diz que já foi um lugar próspero. Tinha cinema, tudo era aqui, venda. Aí antes Sarandi tinha muito movimento, porque tinha muitos moradores, né? Os moradores que moravam lá. Tinha outros também que moravam perto e vinha. Eu, inclusive, morei em Sarandi. Mas por falta, às vezes, de muitos recursos na zona rural, muitos moradores vieram embora, uns morreram. Eu ainda me lembro de umas vendas aqui, eu tinha baile. Eu era pequenininha, mas eu lembro dos bailes aqui. Só tá a igreja em pé.
Nossa, legal pra caramba. Brincava de pique, estudei aqui, cresci tudo aqui, fiz tudo aqui, geralmente. Nós morava pertinho uma da outra, né? Era Bem pequeno. pequenininho, a gente começamos a frequentar a igreja junto, aqui, mas só que ela morava lá, eu morava pro lado de cá, e a gente só encontrava nessas épocas. Época de igreja, essas coisas, cimbale. E a gente vinha para os bailes aqui e não tinha luz, não. A gente dançava com som de vitrola. Às vezes a pia acabava, tinha um cara daqui que saía daqui para comprar a pia só para nós poder dançar o disco de vitrola, só para E não tinha, era muito mais melhor do que hoje. A gente vinha, tomava uma caipirinha, que aqui e tapava forró, mas depois era só forró, vinha cá fora, dava os namoradinhos, pulava para dentro de... Você namorou muito? Se eu namorei, fui bem sapequinha. Lá tinha um senhor, chamava seu Antônio Jacó, um morador muito antigo de Sarandi. Ele era rezador, rezava, sabe? Rezava terço, rezava quebranto, maloiando, as coisas de reza de antigos. E tinha uma mina d'água. E a gente ia para lá namorar. Então, umas vigiavam o pai para as outras. Enquanto uma estava namorando, uma estava vigiando. Se o pai plantasse, dava um subio. E eu mesmo já namorei muito naquelas ruas de Sarandi, de mãozinha dada, olhando ver se meu pai não vinha. Só não posso falar o nome do senhor, que ele ainda vive, e eu também tô. Corta, corta! Hoje é dia 14 de dezembro de 97. As pessoas estão subindo o morro com Cristo, que vai ser colocado lá no alto. Vai, Zezinho! Força, Zezinho! Força! Não, que foi? Deixa eu cagar. Tá acima de quem vai, não é acima não, pode ser. Ô Marco, põe 2 pau debaixo do pé do Valtinho aí, ó. Põe o pau no pé dele, gente. Olha o Faustão, hein? Peraí. Deixa eu tacar um bocadinho. Que nem um baque. Super! Só fui eu. Ô, Dejane, vai ali pra tia Vivinha. Ô, Dejane. É Vivinha de novo, hein, Vivinha? Pega aí com ela. A Vivinha de novo, hein? Dá no sal aí. A importância do Cristo Redentor para a nossa comunidade é extrema, porque ele remete à fé, ele remete ao socorro, ele remete à esperança e, acima de tudo, à bênção de nosso Senhor. Um grande sonho do então prefeito Hermínio José Guterres se realizou. E não só um sonho dele, mas de toda a população de Senador Cortes. Nesse mesmo ano e mês, a população, motivada pela fé, pela alegria e por também ter uma imagem do Cristo Redentor semelhante ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro, lá em cima, no topo do morro, abençoando a nossa cidade.
A população se juntou com alegria, com fé, com motivação e subiu nos seus braços com o Cristo Redentor. Todos que vão visitar o Cristo, o Mirante do Cristo, têm uma visão linda, bela, de toda a cidade de Senador Cortes. Muitos visitantes vêm aqui na nossa cidade de Senador Cortes e fazem esse turismo, e fazem esse passeio. Fazem questão de conhecer o Mirante do Cristo. O Cristo Redentor, que de braços abertos abençoa a nossa cidade de Senador Cortes.